Parte 1. A Arena Condá ferve, o duelo que Chapecó esperava. Ei, você precisa ouvir isso se não quiser ficar desatualizado. Esta quinta-feira, dia 19 de março de 2026, vai entrar para a memória de Chapecó. A Arena Condá abre suas portas para um dos duelos mais aguardados desta fase do Campeonato Brasileiro Série A, a 7ª rodada. É Chapecoense contra Corinthians. Bola rolando a partir das 21h30. Horário de Brasília. Transmissão exclusiva pelo Amazon Prime Video. O Verdão do Oeste voltou à elite depois de 4 temporadas na Série B e quer mostrar que não veio apenas para aparecer, mas para se firmar de vez entre os grandes. Já os ingressos para a torcida visitante esgotaram em apenas 3 horas depois de abertos, o que mostra o tamanho do Corinthians e o quanto a Fiel quer ver o Timão vencer novamente. Nada menos do que 18 confrontos históricos separam essas duas equipes. E o retrospecto pesa pesado. O Corinthians venceu 12 desses duelos. A Chapecoense saiu vitoriosa em apenas 2, com mais 4 empates. Mas atenção, dentro da Arena Condá, esse cenário muda. O Verdão do Oeste está invicto em casa nesta edição do Brasileirão. E a torcida sabe disso. E por falar em casa, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Cada semana que passa sem se inscrever é uma semana de notícias quentes que você perde. E neste Brasileirão, as coisas esquentam rápido demais para você ficar de fora. Clica no botão vermelho agora, porque conteúdo bom não espera. A partida é válida pela 7ª rodada e encerra o bloco de jogos desta semana. O árbitro escolhido para apitar o confronto é Wilton Pereira Sampaio, de Goiás, com Leone Carvalho Rocha e Joverton Wesley de Souza Lima como assistentes. No VAR, Rodrigo Nunes de Sá, do Rio de Janeiro. Uma equipe de arbitragem experiente para um jogo que promete muita tensão. A Chapecoense foi vice-campeã catarinense em 2026, sendo surpreendida pelo Barra dentro da própria Arena Condá. Aquela derrota deixou marcas no vestiário. O técnico Dilmar Dalpozo sabe que a torcida cobra e que uma vitória sobre o Corinthians seria o melhor remédio para curar a frustração. O grupo está unido e com fome de resultado. E agora mais uma piada que eu fui obrigado a contar? Não me julguem. O técnico do Corinthians pediu para o time jogar com calma. O árbitro apitou o início e o zagueiro olhou para o colega. Calma, hein? Mas a bola já tá rolando. A tensão era tanta que até a bola ficou nervosa antes de entrar em campo. Vida de futebolista não é fácil, não. Parte 2. Bastidores. Desfalques, pressão e o enigma Memphis Depay. Os bastidores desta partida são quentes. O Corinthians chega à Arena Condá vivendo um momento de contradição. Por um lado, ganhou a Supercopa Rei do Brasil ainda no início do ano ao bater o Flamengo. Por outro, caiu nas semifinais do Campeonato Paulista para o Novo Horizontino, um time com investimento significativamente menor. E a pressão sobre Dorival Júnior cresceu. No Brasileirão, o Timão acumula 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 8 pontos em 6 rodadas, ocupando a 8ª colocação. E o número que mais preocupa a Fiel, 5 jogos consecutivos sem vencer em todas as competições. Isso mesmo, 5. A última vitória do Corinthians foi um 1-0 sobre o Atlético PR, no dia 19 de fevereiro. Para esta partida em Chapecó, Dorival Júnior enfrenta um dilema tático. O holandês Memphis Depay, que chegou rodeado de expectativas e marcou seu primeiro gol pelo Timão no clássico contra o Santos, pode ser poupado para o duelo contra o Flamengo no fim de semana. A decisão ainda não está fechada, mas os bastidores apontam para uma provável rotatividade. Ativou a campainha aqui? Porque se o Corinthians poupar o Memphis e mesmo assim vencer, isso é notícia grande. E se você quiser ser o primeiro a saber o resultado e tudo o que aconteceu nos bastidores, se inscreva agora e ativa o sininho de notificações. A gente vai postar assim que a bola parar de rolar. Não deixa para depois. Os laterais, Mateuzinho e Matheus Bidu, estão pendurados com 2 cartões amarelos, o que pode influenciar a postura de Dorival em campo. O volante Ranielli também está nessa situação. Dorival sabe que um amarelo a mais tira jogadores importantes para a sequência. A provável escalação corintiana é Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Ranielli, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Caio César e Memphis Depay. Do lado da Chapecoense, o técnico Gilmar Dalpozo tem 5 desfalques confirmados. Bruno Matias, Robert Santos, Maurício Garcês, Marcos Vinícius e Mancha estão todos no departamento médico. Mas o treinador gaúcho deve escalar a equipe com o que tem de melhor. A provável escalação: Léo Vieira, Everton, Bruno Leonardo, Eduardo Doma e Walter Clar, Igor Meritão, João Vitor, Rafael Carvalheira e Jean Carlos, Marcinho e Yannick Bolaci. Em um jogo de futebol, além das táticas e das tabelas, são os jogadores individuais que decidem.
E nesta partida, as estrelas dos dois lados prometem um espetáculo à parte. Começando pelo Verdão do Oeste, o nome que mais faz a torcida da Chapecoense sair da cadeira é Jean Carlos. Nas primeiras rodadas do Brasileirão 2026, Jean Carlos marcou 2 gols e distribuiu 2 assistências. É o jogador mais desequilibrante do time de Dalpozo, aquele que tem velocidade de execução, boa leitura de jogo no contra-ataque e presença dentro da área para finalizar quando menos se espera. Contra o Corinthians, o meia vai precisar da sua melhor noite, mas a Chapecoense tem mais uma carta na manga, e ela tem sotaque africano. O atacante congolês Yannick Bolasie é uma das atrações do Verdão do Oeste neste Brasileirão. Força física, capacidade de manter a bola no ataque e habilidade para acionar contra-ataques nas laterais fazem dele o parceiro perfeito de Jean Carlos na frente. Contra um Corinthians que costuma ceder espaços nas costas dos laterais, Bolasie pode ser letal. Do lado corintiano, olhos em Rodrigo Garro, o craque argentino que comanda o meio-campo do timão. Quando Garro está bem, o Corinthians joga bem. Ele é a engrenagem central do setor criativo e é quem vai tentar ligar o jogo entre a defesa e o Memphis Depay. A qualidade dos passes de Garro pode ser decisiva numa partida onde os espaços serão reduzidos. Já o goleiro Hugo Souza vai precisar estar atento. Nos últimos jogos da Arena Condá neste Brasileirão, a Chapecoense marcou em todas as partidas. Goleou o Santos por 4-2, empatou com o Coritiba em 3-3 e empatou com o Grêmio em 1-1. Ou seja, a Arena é produtiva em gols e Hugo terá trabalho. Agora, um desafio para você que está assistindo. Escreve aqui nos comentários qual jogador você acha que vai ser o protagonista dessa partida. Jean Carlos, Bolasie, Garro ou Memphis Depay. Coloca o nome e o motivo. A gente lê todos os comentários e o mais criativo a gente destaca no próximo vídeo. Vai lá! Outro ponto tático importante. Em 9 dos últimos 10 confrontos entre Chapecoense e Corinthians, apenas um time marcou gols. O padrão histórico indica um jogo equilibrado, tenso, com poucas chances convertidas. Mas a Chape desta temporada em casa já mostrou que pode furar essa estatística, e o Corinthians do Memphis também. Parte 4. Estatísticas, análise final e onde assistir. Chegou a hora que todo mundo estava esperando. As estatísticas que realmente importam antes desse jogo começar. E os números são reveladores. Em 18 confrontos históricos entre Chapecoense e Corinthians, o Timão venceu 12 vezes. A Chape ganhou apenas 2 duelos e os times empataram 4 vezes. No Brasileirão Série A especificamente, foram 14 jogos, 9 vitórias do Corinthians, 4 empates e apenas 1 vitória da Chapecoense. Mais um dado que vai de arrepiar. Nos últimos 5 confrontos entre as equipes, o Corinthians venceu todos. Inclusive 2 deles dentro da própria Arena Condá, em Chapecó. E em todos esses 5 jogos, o Timão abriu o placar primeiro. Isso mostra um padrão claro. Quando o Corinthians marca primeiro nesse confronto, o jogo fecha. As probabilidades calculadas apontam o seguinte cenário para esta noite. Vitória da Chapecoense tem 29% de chance, empate tem 36% de probabilidade e vitória do Corinthians tem 35% de chance. Ou seja, matematicamente é um jogo muito equilibrado, com leve vantagem estatística ao empate. Mas o futebol não obedece estatística, ele obedece quem quer mais. Comenta aqui agora mesmo. Você acredita que o Corinthians vai quebrar a sequência ruim hoje? Ou a Chapecoense vai segurar a invencibilidade em casa? Escreve o seu palpite, resultado e todos. Faz isso agora, antes do jogo começar, porque depois você vai querer voltar aqui e provar que acertou. Isso é diversão de verdade. Agora onde assistir? Simples. O jogo tem transmissão exclusiva pelo Amazon Prime Video, plataforma de streaming por assinatura. Quem não tem a plataforma pode acompanhar pelo rádio através da Jovem Pan, com cobertura ao vivo a partir das 21 horas. O portal Meu Timão também oferece narração em tempo real a partir das 20h30. E o YouTube do Meu Timão começa a cobertura pré-jogo a partir das 17h30. Corinthians invicto como visitante no Brasileirão 2026, com uma vitória sobre o Atlético PR e empates com Cruzeiro e Santos fora de casa. A Chapecoense invicta em casa, com vitória sobre o Santos, empate com o Coritiba e empate com o Grêmio. 2 invictos que precisam ceder. Um deles vai sair sem o escudo intacto esta noite. E agora mais uma piada que eu fui obrigado a contar, não me julguem. O torcedor corintiano chegou ao aeroporto para ir a Chapecó, comprou a passagem, fez o check-in e na hora de embarcar o atendente disse: "Senhor, o senhor está com pressa?" Ele respondeu: "Lógico, o Timão não pode me ver chegar tarde, senão ele para de jogar." Fiel é assim.
O futebol espera, eles não. Se inscreva agora no canal porque estamos postando análises, bastidores e resultados em tempo real de todos os jogos do Brasileirão 2026. E quem não estiver inscrito vai ficar sempre atrás da notícia. Ativa o sininho também, porque o algoritmo não avisa quem não está inscrito. Você não quer ser essa pessoa. Muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Você é o tipo de torcedor que faz este canal crescer. Se esse conteúdo foi útil, compartilha com aquele amigo que também vai assistir ao jogo hoje à noite. A gente se vê no próximo vídeo com tudo o que aconteceu na Arena Condá. Valeu, até lá!